Boa tarde! Estamos ao vivo! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, do Acordei e Quero Viajar. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a gastronomia peruana com a Cláudia e a Cecília Seminário, da Manitas Cocina Peruana. Vamos conversar sobre os ingredientes, sobre o processo de criação dessa culinária tão premiada, gente. Bom, essa aqui é mais uma live referente à Peruíque, a campanha Peruíque 2020, que é uma campanha de promoção do turismo e da gastronomia peruana aqui no Brasil, gente. E durante esse período da campanha, que esse ano vai do dia 1º ao dia 15 de dezembro, existe uma parceria com operadoras do Brasil inteiro que disponibilizam e desenvolvem roteiros diferenciados para o destino Peru, com preços extremamente atrativos. Essa campanha é famosérrima, porque realmente as condições são diferenciadas. E nós já estamos no meio, gente. Hoje já é dia 9, então entra lá no site peruic.com.br e veja todas as oportunidades. São mais de 130 roteiros. E fora os roteiros, tem também os restaurantes no Brasil inteiro que participam. Esse ano são mais de 36. Então também acesse o site para ver o mais próximo da sua residência e também aquele que você tem prazer e muita vontade de conhecer. Mas deixa eu chamar minha convidada, que ela já entrou. As minhas convidadas, na verdade, a Cecília e a na gravação da Peruíque 2020. Ah! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindas! Obrigada, Camila. Que delícia ter vocês duas aqui hoje para falar dessa premiadíssima gastronomia peruana, gente. Muito obrigada. A gente que agradece o convite. Me fala, a gente tá dentro do... Tá dando para ver aqui as duas? Tá. Tá bom? As duas. Não tá cortando minha cabeça não, né? Que esse celular toda hora corta minha cabeça. Não, só... Na verdade, tá assim, ó. Melhorou? Dá para ver tudo agora. Meninas, sejam bem-vindas. Antes da gente começar a falar sobre o Peru, sobre a gastronomia peruana, por favor, se apresentem, conta pra gente como é que surgiu Manitas Cocina Peruana. Bom, nós somos Cecília e eu sou Cláudia. Eu sou Cláudia Cecília, na verdade. Olha! Na verdade, o Manitas ele é recente, né? Esse trabalho com a culinária, ele ganhou um nome formal há pouco tempo, né? Mas a história mesmo, o envolvimento começa há uns 30 anos atrás, na verdade, que é quando a minha mãe chega a São Paulo, né? Então, ela vai contar um pouquinho. Resumindo, eu também, embora não tenha sotaque, eu sou peruana também. Você nasceu lá também? Eu nasci, o pessoal fala, não, é mentira. Eu falo, não, gente, eu sou peruana. Eu sou peruana, muito orgulho. Olha! E a gente veio para o Brasil numa primeira etapa, eu tinha 6 anos. Depois de uns 7 anos, a gente voltou ao Peru, ficamos 3 anos lá e depois voltamos para cá em 96 e aí já... 96, ficamos até hoje, né? Então, minha mãe vai contar um pouquinho de como foi que ela começou essa trajetória, né? Aqui no Brasil, na não? culinária aqui. Aqui no Brasil, porque eu desde muito jovem já estava inclinada à gastronomia peruana lá. Eventos para pequenos despedida de solteiras, pequenas chabar, essas coisas, não? Mas aqui no Brasil, quando eu cheguei em el año 85, aí comecei, Olha! os meninos terminaram a escola e comecei a fazer pequenos docinhos para que eles presentem a las professoras. E aí foi surgindo um pouquinho de aqui, um pouquinho de lá.
¿no? Entonces, ahí comencé a trabajar. En ese interín, o consulado peruano, Milagros, me contactó porque sabía que yo hacía alguna cosa de peruana. Entonces, ahí comencé a trabajar y con ella. Ya desde esa época conocía Milagros y hacía pequeñas cosas para ellos, ¿no? Particularmente porque nosotros no tenemos un restaurante, trabajamos en forma autónoma. É isso que eu ia perguntar para vocês. No, no tenemos restaurante. Yo siempre trabajé de forma autónoma como Catering. catering, inclusive con milagros para ferias, infinidad de cosas. No, también, paralelamente a eso, también conocía un grupo de peruanas que trabajan aquí, que son el Comité de Damas Peruanas en San Paulo, ¿no? Que cada 2 veces por año ellas hacemos bazares orientados a ayudar a 2 entidades, una entidad peruana en el mes de junio y una entidad brasilera en el mes de diciembre. Que lindo! Ahí también me fueron contactando las personas, fuimos haciendo, y ahí en ese bazar yo faço doces. Tengo otras personas que hacen la parte salgada, mas eu fazia só os doces. E aí fui aprimorando. Hoje no Manitas vocês também só fazem doces? Não, fazemos tudo. Tudo! Sistema de coffee break. Qual que é a proposta? É adaptar o cardápio da comida peruana a finger food. Então a gente faz mini sanduíches. É que para estar participando com os doces, né? Mas a proposta sempre foi adaptar a culinária peruana a essa proposta. Por exemplo, você quer fazer você é uma empresa que ou você está trazendo ou tem relações comerciais com o Peru, então você quer fazer alguma coisa temática. Então a gente já fez coquetéis para lançamento de coleção de moda, por exemplo, inspirada no Peru. Então as modelos desfilavam e se servia toda a comida, né, o cardápio peruano, mas adaptado em finger food. Já teve, por exemplo, muitas empresas de turismo, né? Minha mãe começa quando as primeiras empresas de turismo faziam treinamentos ainda no espaço, na casa do consulado, há muitos anos. Os primeiros treinamentos, né, que algumas operadoras faziam para as agências, e aí ofereciam comida peruana. Então, aí, olha, Cecília, você deve ter um monte de história para contar, hein? É aí que começa essa interação. Sim. Não? Que legal! E de que região que vocês são do Peru? Eu sou de Lima. Ela também. Eu também. Somos limeñas. Tá. Não somos limeñas, mas conhecemos várias partes do Peru. Cláudia conhece toda quando ela quer ir a algum lugar, faz todo um roteiro, se encarga disso também. Ela trabalhou muitos anos com turismo, mas agora já se uniu a mim para formar Humanitas. Não? Que legal! Que estou deixando para ela também. E, gente, esse ano, né, a gente se conheceu na festa da Peruíque, no evento de gravação da Peruíque, gente. Elas fizeram as sobremesas, meu Deus do céu, que delícia. Sabe aquela saudade, assim, gostosinha, que a gente só sente quando a gente ama? Meu Deus, que delícia aqueles doces, gente, que delícia. Que bom. Você tem algum mais? Não entendi. Algum que você gostou mais? Olha, o primeiro, o suspiro limenho, eu amei. E o outro que eu também amei, que agora eu não me lembro o nome, mas parece o nosso arroz doce. Quinoa. É a quinoa doce. Ai, gente, o que é aqui? Ai, teve o alfajor também. É engraçado porque, assim, o suspiro limenho tem algumas variações de receita, né? Normalmente ele é um doce bem doce. Mas uma coisa que é legal, da minha mãe com tantos anos trabalhando e conhecendo o paladar do brasileiro, ela foi adaptando algumas receitas. Então, ela sabe, por exemplo, que o brasileiro não gosta de coisa muito, muito doce. Muito. Embora seja uma preferência, uma coisa muito pessoal. Tem gente que adora, né? É que nem uma amiga minha fala, né? Morre até a formiga diabética. Uma coisa
Mas enfim. Me identifico. Nossa, é de matar até formiga. É de matar até formiga de diabetes, né? Mas ela foi percebendo isso, então o suspiro limenho, a receita, ela é uma receita um pouco mais suave mesmo, né? E aqui no Adoce, ela é inspirada no arroz doce. E aí a minha mãe tem um toque de colocar a casquinha da laranja, que ela mesma deixa secar em temperatura ambiente. Esa receta me né? fue pasada por una amiga también. Me dijo, está Olha! una cosa, yo cada vez que poso, antigamente iba un poco más porque mi mamá estaba ainda viva y mi pai, mas yo siempre fui a reciclarme a Perú, a ver las tendencias, a ver cómo estaban haciendo algunas comidas novas. Y eso es a coisa. Você tem que tratar de fazer as coisas lo mais fiel al original. Mas, estando en un país que a veces no tiene producción de ciertos ingredientes, você tem que adaptar, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible. É verdade, isso é verdade. Eu não os ingredientes lá na gravação, né? Todo mundo comentava. Sim, exatamente. E, gente, algumas receitas estão aqui no nosso feed da From Peru, tá? Tá gravadinho aqui. A gente não postou todos ainda, mas acompanhem que nós vamos postar todos, tá? É claro que não vai ser feito pela Cecília e pela Cláudia, mas vocês podem tentar. Pero están bien explicadinhas. Tá, né? Sim. Eu vi, tá fazendo o maior sucesso. Pra gente. Claro, qualquer dúvida, qualquer ajuda. coisa, podemos ajudar. Boa. E, gente, a gastronomia peruana é premiadíssima, né? É uma das mais maravilhosas do mundo inteiro. Muito, muito, muito. Ganhou 8 vezes consecutiva como uma das melhores do mundo. Fala pra mim, como é que vocês se inspiram para desenvolver esses pratos? Como é que vocês se conectam? Conta pra gente esse processo de criação. Bom, eu aprendi desde muito pequena, não, a cozinhar a cozinha muito tradicional peruana e desenvolver certos ingredientes que você tem que, quando estando em um lugar que você não consegue muita coisa, você tem que testar primeiro se queda bem com alguma coisa que você substitua, não? Mas eu aprendi desde muito pequena, quando eu falo, com minha abuela paterna, os doces. Ela era uma doceira maravilhosa. Minha abuela materna, a minha avó materna fazia de todo. Inclusive, como processar as pimentas, o melhor jeito de tirar o melhor do ingrediente de uma maneira diferente, diferenciada. Então, se você tem uma pimenta dedo de moça aqui, que pode substituir, ponte a pimenta peruana, mas a pimenta dedo de moça é muito ardida. Então, tem que você fazer de um jeito que a picância dela não chegue a ser agressiva com o alimento, não? Então, essas coisas são técnicas que você vai desenvolvendo conforme você vai aprendendo a culinária de raiz, a culinária de todas as famílias peruanas. Todas minhas tias, minhas irmãs, todas cozinhamos praticamente do mesmo jeito. Os mesmos. É uma arte, né, gente? Pero cada una tem una manera diferente de realizarlo. Ya es de cada el amor que uno pone, el trato que você dá al alimento, como você lo va, lo compra, lo mira, lo observa, si está bom, si no está machucado. No, todas esas cosas hacen parte de la gastronomía. Y bueno, yo tengo una tendencia mucho a la gastronomía de familia. De hogar, de todas essas coisas. Não? Sabe aquela, que legal, gente. Aquela comida, todo mundo, eu acho, embora independente do país, né? Todo mundo tem aquela comida afetiva. Então, aquele prato Super. da avó. Então, independente de qual país seja, no Brasil a gente tem receitas também maravilhosas. Então, o alimento, ele não alimenta só o teu corpo físico, né? Para te deixar, enfim, com energia, para você viver. Mas é uma comida que alimenta a alma e é uma maneira de você relembrar pessoas, relembrar momentos. Mas tem uma fofoca interessante de por que Conta. começou a mexer com comida.
Outro dia eu tava conversando com ela e ela tava me contando. Na verdade, ela começou a mexer com comida porque ela gostava de misturar coisas. Ela queria ser o que Curiosa! diz que, inclusive, uma vez ela era criança e disse que ela misturou não sei o quê, e aí ela resolveu tacar fogo. Perfume, remédio. Aí, como ela não podia fazer isso, ela começou a misturar ingredientes, né? Aí que ela foi pra culinária. Ô, Cecília, ainda bem, né? Na cozinha dá pra gente misturar tudo e testando, testando. Así es, así es. Você já pensou? Adorei, Pouca gente sabe dessa história aí da minha mãe. Ela não adorei, adorei. essa cara de como... Vai ficar registrado aqui agora, hein, gente? Mas, ó, para essa edição aqui de 2020 da Peruíque, gente, elas participaram da gravação, né? Que passou do nosso lançamento no dia 1º. A gravação tá no YouTube, o link tá aqui na bio, se vocês quiserem assistir. Foram quase 3 horas maravilhosamente falando da cultura peruana, da gastronomia peruana, de tudo que envolve o destino Peru. E, além disso, elas disponibilizaram, né, desenvolveram um menu especial para os apaixonados da gastronomia peruana. Conta pra gente um pouquinho sobre esse menu. E como é que as pessoas podem, né, adquirir, comprar. Bom, a ideia era a gente sempre divulga, até no próprio Facebook, Instagram, imagens dos doces e tal, e todo mundo fala, nossa, que delícia, que vontade de provar. Então, qual foi a ideia? Fazer um menu degustação. Então, a gente pegou os doces mais tradicionais, os que a gente sabe que são os preferidos dos peruanos. Se você perguntar para qualquer peruano dessa lista, com certeza ele vai dizer, nossa, isso aqui é meu preferido. E aí a gente pensou na verdade, o valor que está divulgado lá é um kit, mas você pode personalizar, por exemplo, você pode falar, faz para mim uma degustação para 6 pessoas, para aí a gente adapta, né? Entendi. Mas quais são os itens? A gente manda o suspiro limenho, então são 2 unidades de suspiro limenho, de uns 120 ml, mais ou menos, né? Tá. São 2, e aí assim, o suspiro limenho é um doce... que ele surge no século passado. Ele é um doce que ele surge depois da chegada dos espanhóis, inicialmente os manjares brancos, e ele era chamado de manjar real do Peru, né? Ele era... Olha! E aí a esposa de um poeta, José Galvez Barrenechea, que é um poeta muito famoso, Dona Amparo, era muito boa de cozinha, e ela resolveu fazer esse doce para ele. Então Ele amou. E aí ele adorou, e aí o que ele disse, como um bom poeta, ele fala, é suave e doce como o suspiro de uma mulher limenha. E aí surge o suspiro limenho, suspiro de limenha, suspiro à la limenha, né? Tem algumas variações do nome do doce. E aí Que lindo! Ele fica famoso. Hoje é feito em outros países limítrofes, né, do Peru, como por exemplo no Chile. É engraçado que no Chile eles fazem o suspiro limenho, né? É muito curioso. Depois em outros países ao norte também. No Equador, me parece que também é feito. Então são 2 unidades desse doce, que é o suspiro limenho, né? Inclusive na gravação, todo mundo... A Milagros depois contou que todo mundo ficou suspirando, né? Na gravação junto com a gente. Então, foi demais. Né? Depois vão 2 unidades da massamorra morada, que é outro doce que a gente inventou, né? Massamorra quer dizer mingau. Então, o que é mingau? Mingau, por isso chama massamorra. Massamorra. Isso aí. É Massamorra. feita com milho roxo. O suco do milho roxo. Gente, como que vocês acham o milho roxo aqui? É difícil. É difícil. Às vezes a gente consegue achar o milho e às vezes a gente acha o desidratado, né? Sim, sim. Tá. Estão trazendo desidratado. O milho Processado, o grão de milho já desidratado, só para ferver, coar e fazer o mingauzinho. E o suco. Entendi. O que acontece é que assim, o Peru ele tem muitas variedades de batatas e de milhos, né? O milho roxo é curioso porque ele é feito, mas ele é feito assim, você ferve
com cascas de frutas, por exemplo, abacaxi, maçã, você coloca cravo, canela, e essa água realmente fica roxa, né? Por E causa saborosa. né? E aí depois, se você pega essa água, deixa ela esfriar, e você coloca açúcar, coloca limão, ela vira a chicha morada, que é uma bebida também super tradicional. Então, nos restaurantes, se você vai num restaurante... Você vai num restaurante peruano em São Paulo. Aí você, a pessoa que tá comendo é peruana, você olha na mesa. Se tiver uma jarra de chicha, é porque é peruano. Bebida, tipo, sabe, do dia a dia. É a bebida típica do dia a dia. Você, desde muito pequeno, já toma, né? E aí, esse mesmo processo, se você engrossa com fécula de batata doce, que também é um pouco mais difícil de achar, porque aqui a gente encontra a fécula de batata. Só que lá existe a fécula da batata doce, que para nós é o camote, que também tem 1000 cores, né? É aquele alaranjado, bem alaranjadinho que, por exemplo, você come no ceviche, né? Mas então aí você engrossa com fécula de batata doce e depois coloca pedaços de fruta, frutas secas também, ameixa. Misericórdia, gente. E aí vira aquele creminho que você também provou. Então vão 2 unidades da massamorra morada, que também é super consumida nos mercados. Por exemplo, tem as senhoras com os panelões de massamorra, então você come aquela tigelinha com, né? É muito lembrança, sabe? E às vezes você combina com arroz doce, aí você come meio a meio, aí mistura, enfim. É a gosto do frango. Ou seja, esse menu que vocês desenvolveram para Peruíque é uma verdadeira experiência gastronômica nos doces do Peru, né? A intenção foi exatamente essa. Então, assim, é para os peruanos que querem matar saudade e para o brasileiro que vê e fala, poxa vida, mas eu não vou fazer minha encomenda de um monte, eu quero provar. Então, é a chance do pessoal provar, né? Esse pessoal fala, nossa, mingau de milho roxo. Gente, pede, prova, depois a gente conversa. Que o pessoal fica achando que é milho. Nossa, milho roxo. Que nem tinha uma turma lá, a turma que tava gravando lá na gravação, eu passei com suspiro, todo mundo quis. Aí que a massamorra, o pessoal falava, gente, prova, que é muito gostoso. Porque tem a acidez das frutas, tem o aroma das especiarias, né? Então, realmente é muito gostoso. Então, vão 2 unidades de massamorra morada. Depois vão 2 chocoterras. O que seriam as chocoterras? Elas vêm de um doce que se chama terra, que é típico de Ica, que é uma região perto de Nazca, ao sul de Lima, umas 3 horas ao sul de Lima. É um doce de leite mais encorpadinho, com algum recheio. Pode ser de nozes, pode ser de ameixa, pode ser de coco ou de limão, que é um tipo de limão que a gente traz de lá, que aqui é mais difícil de achar, é um limão processado, né? E aí, o doce tradicional, a terra, é banhada no fondant, então ela é branquinha. Ela ganha esse nome porque os trabalhadores que faziam nas fazendas de Ica, eles falavam, vamos preparar as terras. Terra é telha. Então, o nome do doce vem do formato das telhas. Olha! Na década de 70, alguém muito abençoado teve a ideia de banhar a terra com chocolate e não com fondant. E aí nasce a chocoterra, né? Então, vão 2 unidades de chocoterra, que a gente, assim, normalmente é o que o pessoal mais gosta. Então, a gente colocou, nozes, né, 2 unidades de chocoterra de nozes. Ai, gente, a minha boca tá... Esse a gente não fez lá na degustação, né? Mas não, né? Esse a gente não levou. E então vão 2 dessas. Depois vão os nossos alfajores, que é a receita nossa de família. Tradicional. Né? Lá a gente ensinou a receita do alfajor de maisena, que é muito típico, um alfajor típico peruano. Que é diferente do argentino, do uruguaio. Mas nós temos uma receita que é nossa, familiar, que vem da minha avó paterna. É uma receita que ela fazia desde que o meu pai e o meu padrinho eram crianças. E aí ela preparava os alfajores e ela guardava em latas, né? Alfajor recheado com doce de leite. E ela guardava na lata embaixo do armário,
sabe quando eu lembro do cheiro quando eu abria para abrir a lata, eu pequenininha, eu antes de vir morar no Brasil. Então, para mim, o alfajor, ele é muito associado à lata. Tanto que a gente, no Natal, desenvolve embalagens natalinas e eu falei, tem que ter lata. E a gente depois está desenvolvendo umas opções de embalagem, porque o meu sonho é encontrar uma lata porque para mim o alfajor tem que ser guardado na lata, né? Ai, que lindo! Né? Você sabe que essas memórias que são todas ligadas aos nossos sentidos, né? Sempre alguma coisa, momento associado aos nossos sentidos. Isso é totalmente artístico quando a gente consegue colocar para fora isso que vocês estão fazendo, uma receita tradicional de família, associado à latinha. Você está levando a experiência que você teve para as outras pessoas. E o alfajor é engraçado porque o alfajor, a gente usa o alfajor para comemorar, para celebrar. Então, começou, eu era bem mais nova, tudo, eu fazia para presentear. Eu fazia para presentear alguém, para agradecer alguém. E aí ele foi mudando de roupa. Então, o alfajor foi o bem casado do meu casamento. O alfajor foi o bem-nascido das minhas filhas. O alfajor é o agradecimento ao médico que fez o parto de uma delas. Comemora sabe, eu fiz para comemorar a entrega de uma casa. Então, que lindo. Sabe, chabar. Ele vira lembrancinha corporativa. Então, ele vai mudando de tamanho e de forma. Ele fica numa caixa, bonito, fica super bem apresentado para presentear. Ele acompanha um café. Sabe quando você chama, você vai viajar, o pessoal fala, ai, faz alfajor. E aí você toma café à tarde, abre a embalagem, quando virou as costas, voltou, acabou. É bem isso. O alfajor é bem isso, assim, sabe? Então, é uma coisa que veio da família, né? Que comemorava dos aniversários, né? Que minha avó fazia para os aniversários. E que as pessoas gostam tanto. Eu acho que ele tem uma mágica especial, não sei dizer. Amor. Ai, gente, que linda! Com certeza! Então é o que eu falo, use da melhor forma, né? Mas o que vem por trás dele é exatamente isso, sabe? É essa alegria, você celebrar a vida, celebrar o que você quiser, a gratidão, sabe? E aí ele vai virando. E meninas, só para recordar, gente, esse menu que nós estamos falando aqui, especial da Manitas Cocina Peruana, ele tá no site da Peruíque, que é peruíque.com.br, e explicadinho. E como que as pessoas podem adquirir esse menu? Podem entrar em contato com a gente, podem encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, e tem já a divulgação do telefone. Então a pessoa pede. Mas é pelo delivery, né? É delivery. A pessoa entra em contato e aí a gente combina a entrega, a pessoa pode retirar, ou a gente manda entregar, a gente checa a taxa de entrega do endereço da pessoa. E aí a gente entrega. Ai, Camila, tem um doce também muito importante, que é o último desse kit. Vamos só relembrar todos eles? Vamos relembrar. Suspiro limenho, massamorra morada, que é o mingau de milho roxo, chocoterras de nozes, alfajores, e o último é o turrón de Doña Pepa, que é essa coisa linda que tá na foto, que as pessoas olham e falam, nossa, que bolo é esse? Bolo? Não é um bolo? Não é um bolo. É que as pessoas acham que é bolo. Eu jurava que era um bolo. Mas não é, vou te contar. Na verdade, o que acontece? O turrón de Doña Pepa é uma massa, a gente faz ele integralmente. Então, a massa é feita de farinha de trigo, gergelim, né? Gergelim torrado, manteiga, erva doce. É isso, né? Sim. E aí, essa massa, ela é feita palito por palito à mão. Tá? Assim, ó. São feitos os palitos. 1 a 1. Aí eles são colocados um do lado do outro, né? E são levados ao forno. Depois a gente faz um mel, que é um mel de frutas. Então são fervidas várias frutas com algumas especiarias, né? Até dar o ponto. E esse mel, depois, vem o trabalho de engenharia Você vai fazer, é muito engraçado, porque minha mãe que vai me ensinando. Você vai colocando as camadas, depois você tem que pegar um pouco de massa e esfarelar para tampar os buracos. E você intercala, né? Mel com massa. Mel, massa, em 2 ou 3 capas. Né? Aí você faz as camadas.
e depois você põe os confeitos. Esse doce, ele é muito tradicional da cidade de Lima. Então, minha mãe costuma dizer que ele é uma história dentro de outra história, né? Que lindo! Existe uma festa muito tradicional que você já deve conhecer, que é o do Senhor dos Milagros, que é no mês de outubro, né? Aquela procissão enorme que sai. Então, o Senhor dos Milagros é um santo de devoção muito grande, principalmente na cidade de Lima. E durante essa procissão, você conhece a história do Senhor dos Milagros? Não. Teve um terremoto muito, muito forte e as paredes de uma igreja, a igreja praticamente veio inteira abaixo, né? Toda a cidade. E a única parede que permaneceu em pé foi essa dessa imagem que é um Cristo crucificado. Foi a única parede que ficou intacta. Então, olha, isso é o Senhor dos Milagres, né? Senhor de los Milagros. Então, essa parede, ela é carregada em procissão. E são quantos homens? 200 homens. Eles vão revezando. Cada quarteirão. E eles vão, porque é uma parede que sai em procissão. E agora já está enfeitada com muita coisa de ouro, não? Então, la colocam em uma anda e são 200 pessoas que cada quarteirão é uma irmandade do Senhor dos Milagres. Então, cada quarteirão, eles andam um quarteirão e outros 200 entram embaixo para carregar outro quarteirão, porque é muito pesada. E aí o que acontece? Tinha uma ex-escrava, que era a Dona Pepa, que ela teve um problema de saúde, de artrose nas mãos, e ela não conseguia mais trabalhar. Então, a fé dela, esse senhor, ela rezou, ela pediu para esse senhor um milagre. E ela teve a inspiração desse doce durante um sonho. E ela resolveu fazer e distribuir na procissão, né? E aí dá super certo, porque realmente começou um modo de ganhar a vida dela, né? Então foi... Que lindo! Né? E por isso esse doce fica famoso. Então, por isso que é o turrón de Dona Pepa. Se você olhar, turrón vem a ser o torrone. Se você pensar na Espanha, você tem os torrones espanhóis, né? Os turrones. Sim, é verdade. Uma variação dessa mistura cultural que é o que o Peru mais tem, que acho que todo mundo deve estar comentando sobre isso, né? Que é um dos segredos, né? Que é essa fusão cultural. Então, o turrón de Dona Pepa, ele nasce desse jeito, né? Então, ele é muito típico. Hoje em dia, você encontra o ano inteiro, mas antigamente era em outubro. E a minha avó materna, quando eu era criança, ela fazia. Tanto é que só em outubro. Ela fazia. Agora não, agora você encontra todos os anos. Mas durante quando eu era criança, era típico do mês de outubro, né? Entendi. A minha avó fazia, minha avó materna, né? Com ela aprendi, com minha mãe. Que linda! Meninas! Eu lembro dela fazendo, né, os palitos. A primeira vez que a minha mãe fez mel aqui, esse mel aqui, eu entrei em casa e falei, nossa, cadê minha avó, né? Porque foi um cheiro. Que lindo! Sabe o que é mais legal? Tudo que vocês contaram pra gente tem uma conexão com alguma história ou com algum momento familiar. E isso é a verdadeira conexão que a gente passa para as pessoas, né? São as histórias por trás daquele alimento que trazem sentimento pra gente. Eu amei conversar com vocês. Que delícia aprender. Só recapitulando, gente, são 5 doces, né? 5 doces, gente, no menu, que vocês podem pedir por delivery, galera de São Paulo, região. Tem uma entrega até quantos quilômetros, mais ou menos? São Paulo, dependendo se for São Paulo, a gente teria que checar. Porque às vezes a gente vai combinar, a pessoa pode falar, olha, eu vou a São Paulo e retiro. Então a gente vai conversando caso a caso mesmo. Combinado. E quem chegou agora no final, assiste essa live inteira, porque elas deram dicas maravilhosas, contaram várias histórias de onde vem o processo de criação, né? Que tá super ligado com a família. Meninas, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. A Peruíque vai até o dia 15 de dezembro, gente. Esse menu foi desenvolvido exclusivamente para a Peruíque, então para provar esses doces maravilhosos peruanos. Aproveitem essa oportunidade. Liga já! Liga já! Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Um beijo. Um beijo para vocês. Beijo, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Tchau. Beijo.